Graça e a paz do Senhor seja com todos. Em nome de Jesus, vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Quero te dar graça nessa noite pelo privilégio de estarmos reunidos e pedir que o Senhor possa abençoar e santificar e que possa brotar e gerar frutos dessa palavra em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tempos difíceis, né? Tempo, no mínimo, estranho, esquisito. Eu vou na casa da minha mãe, não posso chegar perto dela, assim, não posso chegar muito perto dela. Eu tenho ido lá, fui lá ontem, hoje já fui 2 vezes. E uma coisa que esse vírus ele tirou de nós foi a afetuosidade, a afeição. Nós não podemos mais estar tão junto das pessoas as quais nós gostamos e amamos. Mas eu creio que isso vai passar. Não vai durar para sempre, se Deus quiser. E estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho sobre oração. Não, o pastor Joás diz que tem o tempo todo, mas aqui está o relógio. Então, estou olhando para ele, tem todo o tempo desde que o ponteiro não passa pelo lado de cima, né? De novo. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a oração que funciona. Muitos anos falando sobre oração, mas será que realmente nós entendemos o que é oração? Eu não entendo muito. Mas nesses anos que eu sirvo ao Senhor, eu posso falar de mim e gostaria de falar um pouquinho do que realmente, aquilo que nós fazemos, aquilo que eu faço. Porque uma coisa é nós lermos, estudarmos, entendermos sobre isso, e outra coisa é praticar. Uma coisa é bem diferente da outra. Nós podemos entender um assunto teoricamente, ser expert sobre aquilo, mas podemos não saber nada quando se trata da prática. E nessa noite eu gostaria de me deter um pouquinho, como eu já falei, da oração que funciona, 4 ingredientes que não podem faltar nessa oração. Aqui, todo mundo aqui acho que conhece isso, né? Principalmente os cozinheiros e as cozinheiras do grupo, de que o pastor Joás não é. Isso aqui é um ingrediente usado para algumas coisas. Mas se nós usarmos isso aqui e colocarmos, não é só um, né? Na verdade, são mais desses aqui. São ovos, então, dependendo da receita, vai mais de um. Então, nós já temos pó royal, que é fermento químico, ovos, aí você junta farinha de trigo, aí você pode falar, vou fazer uma pizza, talvez. Aí, por último, coloca margarina ou manteiga, seja lá o que você usa. E eu peguei esses ingredientes sem contar, agora que eu vi que peguei 4 ingredientes, na verdade, vou falar sobre 4 ingredientes que não pode faltar na oração que realmente funciona, a oração que realmente chega a Deus e Deus tem prazer de nos responder. Então, um ingrediente desse aí pode ser cada um deles, pode ser um desses aqui. Peguei 4, né, na verdade. O primeiro está em Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 28. 1 Reis 8, 28. E 28. Deixa eu ler aqui. Já vou ler, peraí. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 8 e 28. No entanto, ó Senhor, meu Deus, o Senhor tem ouvido a oração do seu servo e respondido a ela. Ouça o clamor e a oração que o seu servo faz hoje na sua presença. Amém. Essa tradução que eu usei aqui, fala, na verdade, diz assim, atenta Deus a oração do teu servo para a súplica, ó Senhor meu Deus. Então, a palavra que eu gostaria de destacar aqui é súplica. Uma das coisas que não podem faltar nas nossas orações é súplica. O que é súplica? Pedir com humildade, mas com insistência.
Conta-se uma história, que na verdade é uma ilustração que nós vimos há muito tempo, que certo dia o servo do Senhor faleceu, e quando ele chegou lá nos céus, estava lá na glória, então ele estava vendo vários lugares e várias coisas, aí ele chegou num galpão muito grande, e esse galpão era assim, algo que talvez nem eu nem você consigamos entender o tamanho, talvez, ou só tamanho de um estádio, vamos supor, galpão todo cheio de coisas, lá tinha tudo que a gente consegue imaginar, tinha carros, tinha geladeiras, tinha micro-ondas, moto, barco, seja lá, muitas coisas. Então, a pessoa perguntou para o anjo, o que são essas coisas? E a resposta foi, essas coisas aqui são as coisas que talvez você ou seus irmãos começaram a orar e nós já havíamos providenciado, mas aí parou a oração. Não teve seguimento, ou seja, não seguiu com a oração, não seguiu pedindo, não seguiu buscando, não seguiu intercedendo e parou. Então, talvez aquele carro que você está precisando, aquela moto, coisa simples, está aqui na minha frente, até uma garrafa térmica, já está providenciado, mas quando está quase na hora de fazer a entrega, nós desistimos, e essa coisa é recolhida para o depósito. E a nossa vida de oração tem que ser uma vida constante. E como é que nós podemos saber se a nossa vida é constante, uma vida de oração? Eu ouvi um pregador falar sobre isso há muitos anos atrás, eu sou da época ainda do outro século, da virada. E eu vi esse pregador falar uma coisa interessante e eu guardei isso para mim. Nós precisamos fazer uma lista dos nossos pedidos de oração, pela data que nós começamos, e descrevendo o pedido, e depois pelo dia que nós recebemos. Coloca lá recebido, você coloca lá. Isso chama-se oração mensurável. E se nós olharmos na lista de oração que eu comecei em 1984, foi quando eu fui para o seminário, nós podemos ver que durante aquele ano, que eu estava revendo esses dias, durante aquele ano de 84, 85, 86, 87, teve alguns anos que as respostas de oração foram em torno de 97%. Ou seja, de cada 100 pedidos de oração que foi feita, 97 foram respondidas, principalmente em 84, quando eu estava no seminário, e as orações não eram pedidos grandes, pedido por uma pasta de dente, precisando de uma pasta de dente, um tênis, um sapato, alguma coisa assim. Mas alguns outros anos, eu lembro que o ano, se eu não me engano, foi 1980, 91, por exemplo. Então, ou eu não orei direito, ou não anotei direito, a resposta de oração foram só 11%. O que mudou? Foi no Deus que pode prover a resposta de oração, ou em mim, que não orou o suficiente? É certo que teve um dos anos que eu morava no sítio, nós, quando fomos chamados para a obra missionária, nós não fomos morar numa cidade, fomos morar num sítio, no meio do mato. E nós não tínhamos nada lá nesse lugar, não tinha energia, não tinha água, não tinha instalações sanitárias, só tinha mato e animais selvagens. É lá que nós fomos morar, casados de novo, e fomos para esse sítio. Então, teve um desses anos que eu estava assim, coloquei umas coisas muito, não é que era muito alto para o Senhor, mas talvez fora da expectativa e fora da minha realidade. Então, talvez um desses anos foi assim. Mas a maioria dos anos, quando faz todos os anos e tira a média, elas ficam muito acima dos 80%. Então, Deus responde a oração, mas nós precisamos pedir e suplicar e não desistir. Então, lá naqueles pedidos, desde o primeiro também, em 84, tem oração lá que ainda não foi respondida. Mas ainda vamos desistir? Claro que não. Não vamos desistir, vamos continuar batalhando, pedindo ao Senhor. Enquanto estivermos vivos, tiver fôlego de vida, nós pudermos falar, vamos continuar pedindo, que o Senhor vai atender. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é suplicar diante do Senhor com humildade e insistência.
Quem tem filhos aqui sabe que, às vezes, os filhos nos ganham com insistência ou qualquer outra pessoa. Fala, papai, me dá isso. Não me dá. E ele continua falando. Há alguns anos atrás, assim, muitos anos, tinha uma propaganda, depois pode olhar na internet, chama Me dá a minha Caloi. É a propaganda da bicicleta Caloi. Eu quero uma Caloi. Então, naquela época, eram umas bicicletas Caloi do guidão estendido, muitos anos. Então, cada lugar da casa, a criança colocava um bilhetinho, eu quero uma Caloi, eu quero uma Caloi. E ele, no fim, ele ganhou de tanto ele insistir com o pai. Então, irmãos, se orou para alguma coisa e ainda não aconteceu, então não desista, porque ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Nós precisamos de... A primeira coisa, o primeiro ingrediente desse, talvez foi o primeiro que eu mostrei, seja esse aqui, vamos só para você lembrar disso, o primeiro ingrediente, você precisa de ter súplica, insistência. Amém? Segunda coisa, está no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Vou fazer a leitura. Uhum. Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus, o teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém, muito obrigado. Segunda coisa é lágrimas, né? Segundo ingrediente que eu mostrei, lágrimas. Eu acho interessante esse texto, que eu já fiz isso algumas vezes. Tanto nesse aí, como no mesmo contexto aí de Ezequias, quando ele recebe a carta lá do rei da Assíria, que Rabsaque entrega para ele vai à casa do Senhor e abre a carta diante do Senhor e fala assim, olha aqui o que esse homem está falando, está aqui, olha aqui, Senhor, o que esse homem está falando. Eu já fiz isso, inclusive fiz isso ontem. Recebi uma carta e abri a carta e mostrei para o Senhor. Senhor, olha aqui, essa carta que está dizendo. E nós precisamos de ter esse ingrediente tão importante na nossa oração. Porque eu já vi tanta oração seca, tanta oração que não causa nenhum impacto, tanta oração que talvez nem passa do teto, não é por ter lágrima ou não, mas a gente sente. Agora, quando vê aqui que Ezequias, no caso aqui, o Senhor falou que ele queria morrer. Arruma a sua casa aí, põe em ordem a sua casa, põe em ordem as suas coisas, acerta, paga quem você deve, recebe, põe em ordem aí, porque vou te levar. Aí, Ezequias ora, a Bíblia fala em outros textos também que ele chora, e chora muito. E o Senhor fala que ele viu as lágrimas de Ezequias. Irmãos, eu fico maravilhado com isso, quando fala que Deus é um Deus que vê. Quando nós estamos vivendo agora, no meio dessa coisa de tanta injustiça, tanta coisa ruim acontecendo, a gente fica injuriado, a gente fica amargurado com esse mundo, com tantas coisas erradas que Beltrano faz, Cicrano faz, e a gente às vezes fica angustiado, mas me conforta saber que Deus é um Deus que vê. Ele me vê e Ele te vê. Não importa o lugar que nós estejamos, eu estou aqui em Uberlândia, o pastor Joás em Uberlândia, mas tem outras pessoas em outro lugar, mas o Senhor está nos vendo. Então, Ele vê quando a nossa oração, não sei se você já passou por isso, eu já, muitas vezes. Você vai orar, mas você não consegue orar. Só consegue chorar. Aí sabe que a Bíblia diz, em Romanos 8, diz que o Espírito Santo, ele transforma, ele faz a tradução dessa oração que nós não conseguimos fazer para o Senhor, que muitas das vezes não sai nada. Lembra de Ana? Ana, quando estava orando lá no templo, perto de Eli, não saía nada. Só ali aquele choro e lágrimas. Mas Deus ouviu.
Deus viu a oração de Ana e Deus precisa de ver a nossa oração e muitas das vezes, irmãos, ver as nossas lágrimas. Lágrimas de agradecimento, quando nós somos agraciados por uma bênção, né? Esses dias nós já contamos aqui a bênção que foi a vida da Brenda lá no Pará, onde eles contraíram o Covid-19. Nós estávamos aqui angustiados, acho que a Daiane não estava nesse dia, testemunho, não lembro. Então foi uma bênção, nós choramos de alegria. E tem vezes também que vamos chorar de tristeza, uma notícia ruim, como tivemos a semana passada, embora eu não conheça os irmãos, ficamos tristes. Então, um ingrediente quase que indispensável para a nossa receita. Hoje em dia está tudo light, né? Alguns estão fazendo, não, mas esse aqui é indispensável. Você tem que ter esse ingrediente para a sua oração funcionar. Lágrimas. Fala, o pastor leu do profeta chorão. Eu me identifico muito com esse profeta, Jeremias. Eu me identifico porque um dia desse eu estava no quarto e eu não sei se eu estava lendo, agora eu estou ouvindo a Bíblia pelo aplicativo, é mais fácil para mim, então eu consigo fazer isso muitas vezes, tanto é que eu já terminei esse ano e já estou quase na metade de novo. E a minha esposa chegou, você está chorando? Eu falei, não, é meus olhos tal que está assim. E aí muita gente aqui já viu, né? Eu não tenho vergonha disso. Nós precisamos de ter mais um pouco de Jeremias em nós, que as nossas lágrimas, tanto de contentamento como de agradecimento, possam mais fluir nas nossas orações. O segundo ingrediente é esse. O terceiro, senão vai... Salmo 15, versículo 13. Vou fazer a leitura, só um momento. Salmo 15, versículo 13. Versículo 13, porque aqui tem até o versículo 5. Uai, então eu copiei errado. Então eu vou deixar aqui, deve ser que eu copiei errado lá. Tem algum que fala de jejum aí? Não é possível. Deixa eu olhar no celular. Não, não vou mexer no celular, senão ainda vai ficar pior. Mas deixa então. Vamos deixar. Eu copiei errado. Esse terceiro ingrediente, eu lembro que eu acho que eu mostrei, foi farinha de trigo. Um ingrediente muito importante, mas que está sendo pouco usado hoje no meio do povo cristão. Jejum. Nós podemos falar lá no Salmo, a partir do Mateus capítulo 5, a partir daí fala sobre jejum e oração. Tem outros textos também que falam, eu tinha separado esse aqui, é um Salmo de Davi, mas eu penso que eu copiei errado. Jejum. Quando eu estava no seminário, uma vez por mês era jejum. Jejum e oração, ou seja, naquele dia nós não trabalhávamos, nós ficávamos só orando e lendo a Bíblia, desde que o dia amanhecia até 4 horas da tarde. Mas sabe que eu estranhei um dia desse? Eu fui falar sobre jejum para as pessoas que eu conheço, no meio das pessoas que eu estou inserido. Fiquei surpreso. As pessoas nunca jejuaram. Algumas ouviu falar de jejum, porque, é claro, está escrito na Bíblia, então já leram a Bíblia toda, então ouviram falar de jejum, mas nunca experimentaram jejuar. Mas era uma prática muito comum no tempo de Jesus, e tanto os discípulos de Jesus, como os discípulos de João Batista, como os fariseus faziam isso o tempo todo. Mas eu não quero ficar pegado no Velho Testamento, ficar preso aqui. Vamos trazer isso para o nosso tempo, vamos trazer isso para os nossos dias, o dia da graça. Será que ainda tem gente jejuando hoje em dia? Agora, assim, eu não estou muito familiarizado com algumas coisas, né? Mas agora tem alguns nomes de jejum. É o jejum de Daniel. É o jejum da água. É o jejum de não sei do que, jejum... Bom, eu não entendo muito isso. O que eu aprendi, que eu faço é assim, quando eu estou jejuando, eu pego
separa uma hora inicial, que geralmente já vem do amanhecer, e vamos supor até 4 horas da tarde. A maioria vai até 4 horas da tarde e às vezes até meio-dia. E nesse tempo, se por acaso você não conseguir, tiver que tomar remédio, alguma coisa, então você pode tomar água. Mas agora modernizou demais isso. É o jejum que só pode tomar tal coisa, só pode comer isso. Entendam que tem pessoas que têm problemas de saúde. Então, não estou falando com essas pessoas, mas nós que somos normais e que, graças a Deus, tem nos dado saúde. Mais uma coisa, a ciência médica provou, tem um artigo no meu blog, né, fazer aqui a propaganda, tem um artigo no meu blog que fala sobre isso, sobre os benefícios do jejum. Nem é jejum bíblico, só jejum mesmo. Como é que o corpo reage quando a pessoa está fazendo jejum? Das bênçãos que o corpo traz, o descanso para alguns órgãos, da renovação de algumas células. Agora, pensa muito mais isso na área espiritual. Certo dia, os discípulos estavam lá com Jesus e trouxeram um homem endemoniado. A pessoa vem endemoniada e eles não puderam expulsar. Então, Jesus chegou e expulsou e eles perguntaram depois, mas por que nós não podemos fazer isso? Aí Jesus falou, porque essa casta, esse tipo de demônio, ele não sai se não for com oração e jejum. O que causa exatamente nosso espírito jejum? Ele reaviva nossa fome de Deus. Ele traz coisas que eu nem sei explicar, é só você fazendo para experimentar. Poder de Deus sobre a sua vida, poder de Deus para você orar e pessoa ser curada e muitas outras coisas. Mas as pessoas não estão fazendo. Nós não ouvimos mais falar sobre isso na igreja. Nós não ouvimos mais falar sobre jejum na igreja. Nós não convocamos a mais jejum nas nossas igrejas. Então tem alguma coisa errada. Aí quando o presidente veio aquele dia e chamou, porque ele não tem poder para convocar, ele convidou-nos a jejuar. Aí cria-se esse alvoroço, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer jejum. E nós só vamos saber da bênção e da graça que é fazer jejum quando nós tivermos essa prática. Deve ser uma prática constante na nossa vida, não deve ser esporádica. Não faça um jejum aí de 40 dias, que pode acontecer como aconteceu com uma pessoa que faleceu. Mas seja sensato dentro das suas possibilidades e comece a jejuar, porque é um dos ingredientes que não pode faltar na oração. Vamos ver se o versículo está certo. Mateus 21, 22, o último. Sou eu, Daniel. Mateus, estão me ouvindo? Estão ouvindo. Eu vou fechar aqui um pouquinho, minha câmera mesmo, que está dando sinal que vai acabar. Deixa eu... Pronto, vou ler aqui. Diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Estão me ouvindo? Sim. Que eu fechei a imagem um pouquinho para ver se eu acho o erro aqui onde está. Mas não estou achando. Não achei. Ver se eu volto lá. Vanderlei, pastor. Oi. 35, acho que a Daiane postou aí, Salmo 35 e 13. Fala do jejum, não é? Seria isso? Ah, é? Ué, então pode ler, por favor. Daiane, você pode ler? Salmo 35, 13 fala: Mas quanto a mim, quando estavam enfermos e o meu vestido era saco, humilhava minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Obrigado. Acho que ainda aguenta mais um pouquinho, Fernando. Vamos ver. Esse celular é bom, mas a bateria dele é muito. Então, aí fica o versículo que a irmã leu. Talvez seja isso mesmo. Havia coloquei um aqui, mas eram 3. Terceiro ingrediente, né, que eu falei.
jejum. Isso aqui é quase que indispensável em qualquer receita, né? Tanto faz de bolo, de tortas, de pizza, seja lá o que você gosta. No caso aqui, eu pensei num bolo quando eu estava preparando isso. Esse aqui é um ingrediente quase... tem de outro jeito agora, integral, não sei com que, não sei o que, mas a maioria é assim. Não pode faltar o jejum. E Mateus 21, 22, o irmão já leu, né? Desculpa que eu estava tentando mexer no celular. E por último, mais um ingrediente, fé. Irmãos, oração sem fé é a mesma coisa de barulho de sino. Não produz nada, é como só retine, não causa nada. E eu não me canso de contar essa ilustração, e enquanto eu viver eu vou contar. Que um dia eu estava na reunião de oração, muitos anos, pastoreava essa igreja lá do norte, e vamos dar testemunho, o irmão foi dar testemunho. Aí ele deu um testemunho e falou no final, e para minha surpresa a pessoa foi curada. Mas eu fiquei pensando, que fé, que fé. Eu poderia ficar aqui a noite toda contando para os irmãos experiências da nossa vida de fé e nossa vida de oração. Mas eu vou contar uma só. Há muitos anos eu tinha uma vida devocional assim exemplar diante do Senhor, não que eu não tenho hoje, mas naquela época assim, algo espetacular. E quando nós morávamos no Pará, tínhamos mudado para o sítio recentemente, e nós nunca tínhamos visto muito peixe. Sim, morando aqui em Minas Gerais, assim, não está acostumado a ver tanto peixe como tem no Pará. E quando começou o inverno, a estação do inverno, que as águas começam a subir nos igarapés, começou a subir cardumes de peixe. A gente não estava acostumado a ver aquilo. Gente, eu fiquei maravilhado. E quando aquilo encheu no nosso sítio, tinha um igarapé muito grande, tinha muito peixe. E, gente, vamos pegar peixe. Aí arrumei uma malhadeira emprestada, que é uma malhadeira, uma rede, e coloquei essa rede lá. E todo dia de manhã eu ia lá olhar os peixes, né? Pegar os peixes. Um dia de manhã eu fui lá, não tinha malhadeira. Ela não estava mais lá. Então o Senhor falou comigo que eu tinha deixado a minha prática normal de oração, de leitura bíblica, para ir pegar peixe. Pegar peixe é errado? Não, não é. Mas naquele momento para mim era. E o duro é que essa rede era emprestada. E eu me coloquei de joelho no Senhor, orando. Sabe, um dia, eu fui lá na porta de casa e deixou as redes lá. Devolveu. E um dia, saindo, nós morávamos 5 quilômetros fora da cidade, nós íamos a pé naquela época. Não tínhamos uma bicicleta. E estava na hora da escola dominical, nós precisávamos ir. Estava fazendo um tempo muito feio de chuva. E eu falei, mas eu vou para a escola dominical. E eu precisava de pôr pimenta do reino para secar. E eu orei. E não choveu. Muito embora a chuva tivesse, como diz os paraenses, praticamente de pendurada em cima de nós. Então, irmãos, essas coisas que nós falamos, nós temos que viver isso. Eu não posso só entender isso aqui lendo um livro, lendo os vários livros sobre oração que funciona. Não, eu preciso de ter isso aqui como uma constante na minha vida. Aí eu vou ter uma oração que funciona. E aí, sabe aquele caderninho de oração que eu falei lá no começo? Nós vamos ver que a maioria das orações já foram respondidas, ou estão sendo respondidas, ou ainda vão ser respondidas, porque ela tem os ingredientes certos para a oração que funciona. Não é? Só lembrando, alguém lembra que era esse aqui? Sem olhar? Pode abrir o áudio e falar. Alguém lembra qual é o ingrediente? Súplica. Como? Súplica. Súplica. Então, o primeiro ingrediente que não pode faltar na nossa oração, súplica. Lágrimas. Só o Fabinho que está com o áudio aberto aí?
Instruir bem o rapaz. E esse aqui? O jejum. Jejum. Agora eu vou pedir uma dama que fale. Daiane. É o último agora que nós falamos. Pode falar. Pode abrir o áudio e falar. Fé, eu não sei mais, talvez ela não esteja na sala, então. Só recapitulando e encerrando, a oração que funciona. 4 ingredientes indispensáveis para a oração que funciona. Primeiro, súplica, que está lá em Reis, capítulo 1 Reis 8, 28, segundo, lágrima, segundo Reis 25, terceiro, jejum e quarto, fé. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento que nós tivemos na Tua presença e que essa palavra possa produzir frutos, que ela possa germinar, nascer, crescer e produzir muitos frutos para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Amém. Pastor Joás, pode dar prosseguimento. Pastor Vanderlei.